Nesta aula, iremos aprender que existe outra maneira de criar funções no QBasic, além da function. Uma outra maneira de criar funções é através do comando def. Def de definição e o fn de função. O interessante é que o nome da sua função sempre vai ter que iniciar com esse fn. Na aula anterior, fizemos uma função chamada soma, que somava dois números. Vamos fazer isso usando o comando def. Simplesmente você, após o fn, você põe o nome da sua função. Soma. Fica junto mesmo. Então a sugestão que eu dou é você sempre começar com o nome da sua função com letra maiúscula, pois o fn com letra minúscula sempre estará presente no nome. Quero que a soma retorne um valor do tipo single, então o ponto de exclamação deve ser usado. A entrada será feita por dois números. Número 1, que também é do tipo single, e num2, que também é do tipo single. Depois eu ponho o sinal de igual e vou colocar a função. Como eu quero somar os dois números, num1, que é do tipo single, mais num2, que é do tipo single, e nós queremos uma função, uma única linha. Para verificar se a função está funcionando, é muito simples. Basta eu atribuir a ela um valor, um número. Eu dimensionei acima o n como single, com precisão simples. Então eu vou dizer que o n vai receber a fn soma, e aí eu vou passar os valores por parâmetros. Isso pode ser passado via variável ou por o valor diretamente. Eu vou passar o valor diretamente, já que eu estou apenas explicando como funciona o comando def. Então, 1, 2. O num1 recebe 1, o num2 recebe 2, o resultado vai ser 3. Print n, e eu vou colocar o sleep aqui apenas para pausar o programa. Uma outra possibilidade é, em vez de você colocar o def e o nome da função com a expressão numa única linha, você pode fazer igual fazíamos com a function. Declarar a função, dar um espaço, colocar o corpo da equação e finalizar com um end. Algo parecido com isso. Eu vou definir uma função que multiplica dois números. Então, def fn multi, de multiplicação. Eu quero que o resultado também seja de precisão simples. Vou colocar aqui o num1 aqui e o num2 aqui, que são as duas entradas. Neste caso, olha o que eu faço. Eu simplesmente coloco o end def lá embaixo. E agora o corpo da sua equação vem aqui no meio. Então, fn multi. Não precisa mais abrir os parênteses, já foi declarado na def. Basta você colocar num1 multiplicado por num2. Aqui você não pode abrir mão dos sufixos relacionados ao tipo de variável. Se caso você esquecer, em algum momento o programa pode dar erro. E aí vai ficar difícil para você depurar o programa e descobrir onde é que está o erro. Pois achar uma exclamação ou achar uma tralha ou $1 no meio de um código enorme fica muito complicado. Eu vou dizer que o n agora vai receber o fn multi, de multiplicação, e que eu vou multiplicar dois números. Por exemplo, o número 1 é 5, o número 2 é 3. E vou imprimir o n. F5, então 5 vezes 3, 15. Na aula anterior, eu fiz um programa também que simplesmente juntava duas palavras que eu digitava no teclado, ou que eu tenha feito uma entrada. Naquele caso, eu fiz uma entrada da primeira palavra como sendo cursos e a segunda palavra como sendo aclive. Def sempre vai retornar um valor, da mesma forma que uma function. Então, eu posso definir uma def que retorna uma string. Vamos fazer aquele exemplo. Def, fn. Se eu não me engano, o nome da function que eu criei era frase. Então, frase, e ela vai retornar uma string. Eu quero fazer duas entradas. A entrada do nome $1 e do nome $2.
Aqui eu não vou usar o endDef, eu vou colocar tudo numa linha só, já que é uma função bem simples. Nome $1 vai estar juntando com 2, mas eu quero colocar um espaço entre as duas palavras. Nome $2. Opa, cometi algum erro aqui. Vejamos. É nome $1 e nome $2. Eu coloquei o sufixo antes do final do nome. Então agora sim. Bem, lá em cima eu defini uma variável do tipo nome. Então o nome vai receber a função fn frase. Então vou colocar nome é igual a fn frase, que dá um resultado do tipo string. O primeiro nome 1 vai receber cursos e o nome 2 vai receber a clave. Fecho. E agora eu imprimo o nome. F5. Pronto, tá aí. Entre a function e o defn, eu prefiro usar a function. Eu estou ensinando o defn por se tratar de uma opção a mais. E, inclusive, uma opção até bem mais simples, porque com uma linha você consegue definir uma função matemática ou uma função que retorna algum tipo de strings. Tente criar suas próprias funções usando o def e compare com as funções criadas usando functions. Bons estudos!